Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Espera só um minutinho, tô abrindo o TikTok aqui. Isso. Oh, meu Deus. Calma aí, gente, são duas redes sociais ao mesmo tempo, tem que tirar o som de uma. Vamos lá. Isso, agora vai dar certo. Então, ora comigo. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para essa live. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada pela bondade do Senhor, que nos alcança todos os dias, todas as manhãs. Quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor abrace os meus irmãos neste momento e dê a eles, Senhor, um entendimento que o Senhor quer que eles tenham nessa manhã para ajudar nos desafios desse dia. E eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida deles. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a tua palavra, a tua porção desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Sim, de vez, fiz escova. Obrigada, Vitória. Bom dia para todos. Sintam-se abraçados por mim. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Não vou falar o nome de todo mundo, porque hoje cheguei um pouco mais atrasada, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Vocês já ouviram essa frase aqui, ó? Engole o choro. Já ouviram essa frase? Ou talvez você já tenha ouvido, ou talvez você tenha dito essas palavras. Quando alguém está de luto, quando alguém está sofrendo, você já ouviu alguém dizer, mas pelo menos não foi dessa forma, que você, dessa forma, dessa outra forma que você não ficou sabendo. Ainda bem que foi desse jeito que você ficou sabendo. Pelo menos ele era crente. Pelo menos ela morreu dormindo. Pelo menos morreu criança, não encarou os. Pelo menos você está sofrendo por causa disso, não por causa daquilo. Muitas vezes nós queremos confortar as pessoas, consolar as pessoas sem perceber que nós estamos jogando sentenças para aquela pessoa carregar. Por que eu estou dizendo? Porque a pessoa, pelo menos eu vou falar de mim, quando alguém chegou para mim e falou assim, Fernanda, ainda bem que foi desse jeito, não foi desse jeito que aconteceu, né? Isso não diminuiu minha dor, isso me trouxe uma culpa. Porque eu falei, eu não tenho razão para estar sofrendo desse tanto, porque pelo menos foi desse jeito. Eu amo o Evangelho. Porque o Evangelho nos apresenta um Cristo que não editou dores. A dor de Cristo não foi editada. A que a gente assiste nas telas do cinema foi editada. Mas não é nem a sombra do que realmente foi, do que realmente aconteceu. E a palavra de Deus não nos garante uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, Jesus garante uma vida com sofrimento. E o que eu amo quando Jesus revela para nós que a nossa vida não terá edições, não terá alívio nas nossas dores, tipo, você vai sofrer menos porque você vai fazer comparações e de repente o sofrimento é menos. Não, Jesus fala, mas eu estarei com você na dor. Todos os dias que você respirar nessa terra, eu estarei contigo, eu estarei com você. Ainda bem, meus pais nunca fizeram isso com a gente, nem comigo, nem com os meus irmãos, pelo menos que eu me lembre. Às vezes nossos pais nos disciplinavam e aí a gente chorava. E chorava muito, né, Fernanda? Abria o bocão para chorar. Mas meus pais nunca falavam para mim assim, engole o choro. Mas eu assisti muitas cenas como essa. E eu nunca repliquei para os meus filhos isso. Sempre que eu disciplinei, que eu corrigia, que eles choravam, eu nunca disse para eles, engole esse choro. Porque quando você fala para uma criança engolir um choro, você está dizendo assim, não é motivo para você chorar.
Não tem razão para você chorar. A criança pensa, mas está doendo, mas você fala, mas engole o choro, você sufoque sua dor. Então a Bíblia não tem um versículo que manda você sufocar sua dor. E assim, não tem nenhum texto que alivia pra gente. Quando a dor vem pra gente, vem pesado. Deus não compara a nossa dor com a dor do outro. Ele dá alimento, ele dá sustento, ele dá presença. Lá no Salmo 34, e o versículo 18 fala que ele está perto de quem está. Deus está perto de quando você está bem, Deus está perto quando você está com vitória, está com alegria, mas ele está mais perto ainda quando você está sofrendo. Deus não apressa a sua recuperação e nem te anestesia, editando as suas dores, fazendo com que você sofra menos. Em João 11, de 33 a 35, nós vemos Jesus se comovendo com o choro de Maria. As duas irmãs, Marta e Maria, quando Jesus chega, a Marta vai dar explicação da dor dela. E vai dar, tipo assim, dá até um spoiler do final, como seria o final se Jesus tivesse chegado antes. Então, quando Jesus chega, Marta já vai na frente e fala assim, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não tinha morrido. Nesse momento que Marta tenta explicar a dor dela, não fala que Jesus se comove e chora junto com ela. Porque naquele momento ela não está sentindo a dor, ela está tentando ter uma explicação para aquela dor. Ela não está sentindo a dor, ela está querendo anestesiar a dor de alguma forma. Mas quando ele chega perto de Maria, João 11, 33 a 35, fala que o choro de Maria comove Jesus. Quando ele chega perto de Maria, Maria não está anestesiada, tentando dar explicação para o que aconteceu com o irmão dela. Talvez várias pessoas chegou tentando anestesiar Maria, pelo menos ele era crente. Pelo menos ele viveu até tantos anos com vocês. Pelo menos vocês tiveram ele esses anos todos. Isso não diminui a dor, isso aumenta a dor de quem está sofrendo, porque a pessoa acha que ela está sofrendo além da conta. E isso traz culpa para a pessoa. Você entende que não combina? Quando o texto, a palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas culpas, não combina ele jogar mais culpa sobre a gente? Então, Jesus não culpa você por estar sofrendo. E nem te diz, pelo menos foi dessa forma que aconteceu, não foi daquela forma. Fala que Jesus sentou e chorou com Maria. Então, talvez o melhor conforto que você tem, o melhor consolo que você tem para dar para alguém é sentar e chorar junto. Porque muitas vezes as suas palavras de consolo, elas soam mais como sentenças, tipo o seu sofrimento. Tem gente que sofre mais que você. Eu já disse aqui, para vocês várias vezes, tem pessoas que vê que você está num sofrimento muito grande, fica procurando um vídeo na internet, onde alguém tem um sofrimento que na visão dela, na percepção dela, é um sofrimento maior que o seu. E aí ela te manda esse vídeo para dizer, olha, você está reclamando? Olha a vida dessa mulher desse vídeo. Eu acho isso de uma forma tão cruel. Porque às vezes os vídeos que são enviados são de pessoas que a dor é visível. As pessoas olham o vídeo e se comovem porque não vê, porque quando vê o vídeo, vê uma pessoa mutilada, vê uma pessoa, vê ali ela por fora toda acabada. E aí você pega esse vídeo e manda para alguém que está sofrendo para dizer, olha, não tem motivo para você estar sofrendo desse jeito. Porque olha aqui, olha esse vídeo aqui, ó. Quando você estiver reclamando, você olha para esse vídeo aqui. Mas as mutilações da pessoa do vídeo que você está enviando, todo mundo vê. As mutilações da alma, ninguém vê. Ninguém vê o tanto que está doendo em você. Ninguém consegue ver o quanto que você está mutilado na sua alma, porque é algo que está oculto.
Mas Jesus senta com você na sua dor e chora com você. Sabe, lá em 1 Reis 19, de 4 a 8, Elias estava deprimido embaixo do zimbro, esperando o pior acontecer na vida dele. Deus não chega e fala assim, ó, pelo menos você venceu os profetas de Baal. Olha, pensa, como foi importante. Eu manifestei meu poder ali, Deus não dá uma lição de moral ali, não dá um sermão para Elias, ele dá alimento, ele envia pão, ele envia sustento, ele envia descanso. 1 Reis, capítulo 19, de 4 a 8, Deus deu pão, Deus deu presença, Deus dá descanso. Deus não se ofende com as suas indignações no meio da dor, quando você o questiona, quando você reclama, sabe? Deus, quando Jó se rasga na presença de Deus e se indigna com muitas coisas diante de Deus, Deus não se ofende com os questionamentos de Jó. Deus senta com Jó e mostra quem ele é. E aí Jó 42, versículo 5 fala, antes eu conheci o Senhor só de escutar falar, mas agora os meus olhos te veem. Em 1 Samuel 1,19, Deus não corta suas lágrimas. Deus deixa você chorar abundantemente. Até perder o fôlego. Até não ter palavras, para não conseguir falar nada, tanto que você chora. Deus nos permite chorar abundantemente. Ele recebe o seu gemido, a sua dor como uma oração e ele responde. Em 1 Samuel 1,19 fala que o Senhor lembrou dela e abençoou o ventre dela. E ela não orou uma palavra, ela só chorava, ela não dava conta de falar. Elias, o profeta Eli, quando olha para Ana chorando, ele julga. Ele fala, mas essa mulher tá bêbada, tá grogue, tá drogada. Deus não julga o choro de Ana, Deus acolhe. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus recolhe as nossas lágrimas, não desperdiça nenhuma das nossas lágrimas. E lá em Salmo 13, no versículo 5, Davi chega a uma conclusão, mas antes ele fala, até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar nesse lugar? Até quando? Aí ele fala, eu confio na tua misericórdia, porque eu vou ficar neste lugar o tempo que eu precisar ficar, que é o tempo dessa dor. Eu não sei qual é a dor que você está passando, mas eu só sei que ela vai passar, porque Deus fez tudo com um determinado tempo, mas Ele não apressa você, não acelera o seu processo de dor. Ele entra com você no processo de dor, porque nós temos que passar pelo que temos que passar. Deus não vai editar nenhuma das nossas dores. Esse pensamento de Deus não edita as nossas dores, é uma frase que hoje de manhã eu estava lendo da escritora Sarah Trent. Então ela fala ali que Deus não edita as nossas dores. Que muitas vezes as explicações que nós damos ou recebemos das nossas dores querem nos anestesiar para que a gente não sinta. Mas Deus, Ele quer que nós sintamos tudo, não nos anestesiemos, porque o inimigo das nossas almas quer que nós passemos pela nossa dor anestesiados, não sentindo. Porque não sentindo abre dores maiores. Anestesiado abre rombos maiores, que depois nós vamos culpar Deus porque não vimos a presença dele. O Senhor não estava comigo, o Senhor me abandonou, todo mundo me abandonou, inclusive Deus. E Deus está dizendo, olha, eu não vou editar a sua dor. A dor do luto é essa, você vai passar por todos os estágios, porque é um processo e você vai, mas eu vou estar com você. A consequência de uma traição é devastadora. Então, essa consequência você vai passar por ela. E não tem como eu editar e aliviar para o seu lado. A dor é essa.
mas eu vou estar com você. A dor de um cansaço, de uma exaustão, você chega no seu limite. Aquela é a consequência de você ter chegado naquele lugar e você vai passar por ela. Mas Jesus garante presença. A presença dele dentro da dor, dentro do choro, dentro do luto, garante que aquela dor não ficará para sempre. Porque Jesus ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está com você nessa dor. E tem o poder de fazer você respirar de novo, sorrir de novo, amar de novo. Então, quando você vê alguém sofrendo, não tenta explicar a dor. Só chega perto, como Jesus faz. Chora junto. Fala, olha, não sei, não tem como eu tirar essa dor de você, mas eu tô aqui para carregar junto com você o que você precisar, tô aqui. Quantas vezes nós falamos, pelo menos não aconteceu isso. Pelo menos você teve um aborto, mas você estava só de uma semana. Você estava só de 2 semanas. Gente, vocês não entendem o que é a dor de um aborto. Não interessa se é 1 semana, se é 2 meses, se é 6 meses. Não interessa. A dor é dor. E quando nós falamos essas coisas, não tira a dor da pessoa. Acrescenta mais uma dor. Fala, é mesmo. Tem gente que sofre mais. É mesmo. Eu tô errado de sofrer desse jeito. Não, tá errado não. Só você e Deus sabe o quanto dói. Como dói. Então, vai para a presença do seu papai. Ele está pronto para recolher cada lágrima. Ele senta com você na sua dor, até passar a tempestade. Mas ele fica na porta, esperando você perceber a presença dele e dizer, entra Jesus, senta comigo, eu preciso da sua presença para aguentar passar por esse vale. Eis que estou à porta e bato. Se você entrar, permitir que a minha presença vá com você, eu entrarei com você, cearei com você e você comigo. Sabe o que quer dizer isso? A presença de Jesus quer dizer poder para suportar a dor das tempestades que vai bater na sua casa. Pode machucar, pode avariar de todo jeito, mas a presença de Jesus te dá um refrigério, te dá descanso, te dá alimento. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor não nos tira da realidade, o Senhor faz nós enfrentarmos a realidade dos nossos dias, a consequência do nosso viver na terra. Mas a tua presença nos sustenta, nos alimenta. Faz o nosso fardo ficar leve, não tirando a nossa dor, mas suportando conosco a nossa dor. E assim como tudo tem um tempo determinado neste mundo, essa dor vai passar, esse luto vai passar, essa raiva vai passar. Mas a tua presença permanecerá, tanto na alegria quanto na tristeza, porque o Senhor é fiel. Assim como Davi disse em Salmo 13, eu confio no Senhor por causa da tua misericórdia, que se renova todas as manhãs e que não tem fim. A tua presença é tudo que nós precisamos neste momento, porque as pessoas não conseguem ver a nossa dor, muitos não conseguem entender, mas o Senhor vê. E o Senhor sabe que agora é um momento da gente sentir e chorar. Então, nos dê o pão, nos dê o alimento suficiente para passarmos por este deserto, em nome de Jesus. Abrace os meus irmãos e dê para eles um refrigério, dê alimento e sustento nesse tempo, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.